ainda tem fome? Então tome seu lugar. Se você tem fome e sede, sem a gente perder tempo, abra sua Bíblia em João, no capítulo 14, no verso 16. João 14, 16. Meu Deus, é forte. Tem uma fumaça da Shekinah aqui. Meu Deus, está forte. Deus é forte. Glória a Deus. João 14, 16 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Pai, agora foi? Foi. Pai, nós cremos que essa é a sua palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela é como uma espada, ó Pai, de 2 gumes. E ela, ó Pai, penetra até o mais íntimo do nosso ser. Ela não volta vazia. Ela foi capaz, ó Pai, de te ressuscitar, ó Pai. Quando o Senhor estava lá no interior da terra, a sua palavra, que tem todo o poder, o teu Espírito te ressuscitou, Pai. E é nessa palavra, é esse Espírito, ó Pai, que está presente neste lugar. E nós cremos, ó Pai, que nós seremos revestidos, não somente, ó Pai, de poder, mas de uma graça, ó Pai, sobrenatural. E nós não iremos sair da mesma maneira que nós entramos. Nós temos a convicção que o seu nome foi levantado no nosso interior. O seu nome foi levantado no nosso interior, ao ponto, ó Pai, de que hoje foi estabelecido o seu nome em lugares que antes estavam mortos, mas hoje foi ressuscitado para a glória do seu nome. Irmãos, eu quero falar com você agora, nesse nossa última sessão, sobre o Espírito Santo. Tudo que você viu aqui, tudo que você pôde experimentar, foi por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é responsável para revelar o Evangelho a você. É impossível conhecer da palavra sem o Espírito Santo. É impossível ter uma vida plena sem o Espírito Santo. É impossível se prestar um culto a Deus sem o Espírito Santo. É impossível receber da palavra em nossos corações sem o Espírito Santo. É impossível receber até mesmo uma bênção sem o Espírito Santo.
Então, se tudo converge na ação do Espírito Santo hoje, eu não posso tratar o Espírito Santo como uma coisa. Eu não posso tratar o Espírito Santo como meu horóscopo, que eu consulto quando tenho um problema, que eu quero saber quando eu preciso de uma resposta. O Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele está nesse lugar, Ele habita em nós, e é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Não há como, irmãos, mergulhar em águas profundas se não for através do Espírito Santo. Não tem como ter uma vida cristã plena sem o Espírito Santo. Não tem como ser transformado se não for uma ação do Espírito Santo. Não tem como nascer de novo se não for uma ação do Espírito Santo. Não tem como experimentar de céu na terra sem o Espírito Santo. Sem Ele não podemos nada. Sem Ele não deveríamos dar nenhum passo. Acontece que a gente não é impedido de fazer alguma coisa sem Ele. Porque ser guiado e obedecer depende de relacionamento. Ser guiado pelo Espírito Santo, ser cuidado por Ele, é único e exclusivamente de um desejo ardente de se relacionar com Ele. E intimidade não é produzida, irmão, porque você tirou uma semana só para orar. Intimidade, irmão, não é produzida porque você sabe 2 ou 3 versículos. Intimidade não se produz porque você tirou um mês para se santificar. Porque não tem como se tornar íntimo de alguém conhecendo de maneira superficial. Porque, irmãos, a intimidade, ela não é para ser vista por todos. Intimidade é do secreto. Porque existem relacionamentos, a gente quer tratar o Espírito Santo e mostrar que nós somos íntimos com uma performance em público. Mas quem é casado, eu tenho certeza que o relacionamento íntimo não é público. Mas como que sabe que está tudo certo? Quando eles estão em público, se olham de maneira com a paixão tão grande, se olham com o olhar que eles passam a ser como se fossem um. Como que a gente sabe que alguém é íntimo do Espírito Santo? Anda em amor, ama os inimigos, perdoa quando deve perdoar, obedece à palavra de Deus. A sua palavra é sim, sim, não, não. A intimidade fica revelada porque é alguém que é discípulo de Jesus. E eu quero te mostrar como que o Espírito Santo cuida de nós de maneira sobrenatural. E que vale e que é de extrema, é vital que a gente saia daqui com a consciência de que não tem como viver sem se relacionar com Ele. Porque, irmãos, todos nós queremos respostas. Todos nós queremos ser guiados, até porque a marca de um filho é porque ele é guiado pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8 vai dizer: aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito Santo. Acontece que quando nós queremos olhar para o nosso relacionamento com o Espírito Santo, a gente acha que a maior obra que o Espírito Santo fez e o que Ele representa para nós é que a gente é a glória da segunda casa. A gente lê o texto de Ageu e que o profeta Ageu diz o seguinte: que a glória da segunda casa será maior do que a...
E aí a gente descobriu que o Espírito Santo habita dentro de nós, e a gente achou que isso é a maior glória. Tantas pessoas têm o Espírito, mas apagou ele. Porque se no aspecto na época de Ageu, glória de Deus, ela era algo grandioso, abrir mar vermelho, glória de Deus. Derrotar gigante, glória de Deus. Tudo o que era glória no Antigo Testamento era aquilo que era espetacular, é aquilo que a gente via e falava assim, só Deus poderia realizar isso. Mas quando Jesus chega, Jesus diz o seguinte, em João capítulo 6, eu não recebo a glória que vem dos homens. E eu fiquei perguntando por que Jesus disse isso, porque parece que Jesus ser glorificado está ok, não está não? E por que Jesus está dizendo que eu não recebo a glória que vem dos homens? Porque glória agora, na nova aliança, a palavra glória significa doxa, do grego doxa, que quer dizer opinião. A glória de Deus, no ministério do Espírito Santo, é quando alguém vive da opinião de Deus. Por isso que Jesus disse, eu não vivo da opinião dos outros, mas eu me alimento da palavra que sai da boca do meu Deus. Você quer glorificar a Deus na sua vida? Receba o peso da glória, que é o peso da opinião de Deus. A tal ponto que você é capaz de largar tudo para poder viver aquilo que o Senhor tem. Ao ponto que você seja capaz, irmãos, de largar aquilo que tanto te prende a esse mundo, ao ponto de perder tudo, mas viver da opinião de Deus. A gente pede o peso da glória. Sabe qual é o peso da glória? É você largar tudo, sem ter direito a nada, sem ter recompensa nenhuma, mas viver da opinião daquele que um dia morreu em seu lugar e te trouxe até aqui. Ele cuida de nós. E por que Ele cuida de nós? Porque Jesus disse, eu vou te dar um outro consolador. Eu estou indo, mas vou deixar um outro, mas só que é da mesma espécie. Ele vai estar em vocês, e quando Ele estiver em vocês, eu também estarei em vocês, e Ele vai guiar vocês a toda a verdade, e Ele vos ensinará o que eu já disse, e vai anunciar as coisas que hão de vir. Se eu quero saber o que sai da boca de Jesus, quem vai me dizer é o Espírito Santo. E eu quero te mostrar em uma passagem, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Nós vamos ler uma parábola, e você vai entender aonde isso se relaciona com o Espírito Santo. Vamos ler juntos aqui. Se você quiser acompanhar comigo aqui, diz o seguinte, Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus, e como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Vamos lá. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu que estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Preste atenção nisso aqui. Jesus, ele é interrogado, e uma coisa que Jesus sempre faz é responder perguntas. Normalmente ele não responde o que algumas pessoas querem ouvir, mas ele responde. E ele se utiliza de uma parábola. Algumas pessoas, alguns teólogos acreditam que parábolas não são histórias fictícias, mas Jesus viveu tanta coisa que ele está relacionando a uma fiel história. E eu quero te mostrar uma história por trás dessa história do bom samaritano, que eu sei que normalmente quando a gente lê essa história, a gente sempre associa a ajuda ao próximo, a de socorrer alguém, mas eu quero te mostrar a operação do Espírito Santo, a operação da vida de Jesus nessa história. Então vamos lá. Jesus responde para ele que se ele amar a Deus e amar ao próximo, isso vai trazer para ele vida. Só que ele faz uma pergunta: quem é o meu próximo? Normalmente perguntas fazem quem não quer seguir mandamentos. Quando alguém não está a fim de seguir uma doutrina, ela sempre faz perguntas. Como que uma pergunta pode adiar uma ação correta que se tem para fazer? Então, quando alguém não está disposto a seguir algo, ele interrompe ações com perguntas. Porque normalmente quando alguém faz uma pergunta, ele já sabe a resposta. Quando você chega para o seu pastor para perguntar isso é pecado, você já sabe a resposta, porque se não fosse pecado você não estaria perguntando, mas a sua consciência está doendo tanto que você está perguntando, você só não tem a coragem de decidir não fazer. Então Jesus vai dizer assim: tá bom, vou te responder de um outro jeito. Mas ao mesmo tempo que eu respondo, eu também vou trazendo revelações profundas. Porque ele vai dizer o seguinte, no verso 30. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. E depois de terem roubaram todas as coisas, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Jesus está dizendo o seguinte: certo homem descia. Essa expressão aqui, descer, não quer dizer somente geograficamente. Mas se nós notarmos a posição que esse homem estava, Jerusalém, lugar de paz, lugar de plenitude, lugar da presença de Deus, lugar da graça e do favor. E ele desce para Jericó. Jericó, lugar de lutas, lugar que fisicamente você terá que lutar para obter uma vitória. Então ele está falando de uma condição que o homem deixa de estar, está na presença para agora estar em um ambiente de luta. E ele vai utilizar aqui expressões que nos ajude a chegar à conclusão sobre quem Jesus está falando. Porque na minha Bíblia vai dizer o seguinte: que esse homem que estava em Jerusalém, alguém assaltou ele, alguém roubou o que ele tinha, alguém tirou a autoridade dele, ao ponto de o deixar semi-morto. Irmão, como que se deixa alguém semi-morto? Mas você vai lembrar de um certo homem que estava em um ambiente de total intimidade com Deus. Mas um certo dia, ele, por desobedecer a Deus, foi lhe roubado a autoridade, foi lhe roubado tudo o que ele tinha, passando agora a estar vivo na carne, mas morto no espírito. Passou a andar como um semi-morto. Alguém que não recebeu Jesus, irmãos, é um semi-morto, porque está vivo na carne, mas morto no seu espírito.
Jesus está aqui envolvendo nessa história para dizer o seguinte: aconteceu alguma coisa com a humanidade, alguém roubou o que ela tinha, roubou a autoridade, roubou a vida, e agora que estava em Jerusalém, aonde eu estava, para agora viver segundo a sua própria força em Jericó. E daqui a pouco o texto vai dizer o seguinte, que no verso 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. O sacerdote também estava em Jerusalém, desceu para Jericó, e quando passa próximo a ele, passou de largo. E nós sabemos que o sacerdote, ele apresentava sacrifícios em favor do povo, mas o sacrifício não mudava nada. O sacerdote olhava aquele homem caído, olhava para a humanidade, olhava a destruição que estava, e ele chegava à conclusão: por mais que eu ofereça sacrifícios, não muda ele e também não me muda. Não adianta eu fazer alguma coisa por ele, porque eu também estava em Jerusalém e acabei descendo para Jericó. E chegou a hora do assistente, verso 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar e, vendo, passou de largo. O levita, que também prestava ali serviços no templo, ele também era alguém semi-morto. Ele olhava para aquele homem caído e também não podia fazer nada. Mas no verso 33, certo samaritano, que seguia o seu caminho. Espera aí, o texto teve uma mudança aqui, porque o homem estava em Jerusalém, desceu para Jericó. O sacerdote estava em Jerusalém, desceu para Jericó. O levita estava em Jerusalém, mas desceu para Jericó. Mas chega um certo samaritano, que não fazia o mesmo caminho, mas ele veio apresentar um novo e vivo caminho. E por que é samaritano? Vocês estão lembrados da história da mulher samaritana? Parece que Jesus, ele faz questão de carregar nomes e histórias que um dia ele transformou pelo seu poder. Samaritano, o que é? É a junção de judeu, gentio. Samaritano é juntar judeu e gentio no mesmo corpo. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus é aquele que juntou no seu corpo todos os povos. Por isso que ele faz questão de dizer que um certo samaritano, que andava pelo seu caminho, passou-lhe perto, porque Jesus é o único que tem algo, é o único que possui o antídoto contra o pecado e a morte. E quando Jesus vê a morte não espanta ele, a morte não afaga ele, mas muito pelo contrário, quando Jesus vê alguém que não está no seu estado original, que não está no estado de Jerusalém, mas está em Jericó, está no pecado, está na luta, Jesus faz questão de se mover em misericórdia e chegar perto e se compadecer. No verso 34 vai dizer, Jesus chegando, esse homem samaritano chegando, pensou-lhe os ferimentos, e olha como ele vai lidar com os ferimentos. No verso 34, aplicando-lhes óleo e vinho. É um jeito meio diferente de cuidar de feridas. Sua mãe provavelmente já usou em você Meteorite, aleluia, que ardia até o último fio do cabelo. Mas esse certo samaritano, ele não vem com remédios da terra, mas óleo e vinho na Bíblia tem uma representação. Óleo representa o Espírito de Deus.
o Espírito Santo. Vinho na Bíblia representa o sangue de Jesus. O que eu estou querendo dizer? Quando alguém vai nascer de novo, ele precisa passar por duas experiências. A primeira, receber uma nova vida que vem através do Espírito Santo e ser perdoado dos seus pecados, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que Jesus está fazendo é falando para aquele homem, mostrando para a gente: ei, aquele que chega primeiro, o Espírito Santo, vai ser este que agora vai governar a sua vida. E ele não só faz isso. O verso 34 vai dizer que o samaritano pega esse homem, coloca sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e tratou dele. A palavra do Senhor vai dizer em Colossenses que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. O certo samaritano tinha o seu próprio caminho que ninguém conhecia. E é justamente por isso que a graça de Deus te transporta do lamaçal do pecado para te colocar no reino do seu Filho amado. Mas olha o que o texto vai continuar dizendo no verso 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Preste atenção nisso aqui. Na hospedaria existe um hospedeiro. E Jesus chega para ele e diz o seguinte: olha, eu vou te dar 2 denários. Um denário significa um dia de trabalho. Eu vou te dar 2 denários. Um para agora e um porque eu vou voltar para buscar ele. Nesse interim, se ele te der trabalho, pode ter certeza que eu vou te indenizar. Esse hospedeiro que está aqui dentro dessa hospedaria, para nós tem um significado muito grande. Porque no texto que nós lemos em João capítulo 14, no verso 16, Jesus disse o seguinte: eu vou, mas eu vou deixar um outro Consolador, e Ele vai cuidar de vocês enquanto eu estou com o Pai. Mas vai chegar uma hora que eu vou vir para buscar. Jesus está respondendo àquele homem o seguinte: você está vendo a condição desse homem? É a sua condição. Você tem andado a sua trajetória toda como alguém que parece estar vivo, mas na verdade está morto. Mas olha para mim, porque o caminho que eu tracei com o meu sangue, esse caminho também é seu e é para você. Só que eu não quero simplesmente te colocar em um lugar de paz, mas eu quero que você carregue a paz dentro de você. Porque vai chegar alguns dias que vão ter dias que não vão ser de paz, mas não vai fazer muita diferença, porque a paz vai estar no lugar certo dentro de você. Vai ter dias em que vai haver muitas mentiras, mas para você não vai fazer muita diferença, porque a verdade vai habitar dentro de você. Vai ter um dia de muita escassez e de pobreza, mas para você não vai fazer diferença alguma, porque a maior riqueza da terra, a maior riqueza do céu, eu estou colocando dentro de você. Então não vai fazer diferença alguma que tem um tempo de falta de esperança, de pessoas que acham que não encontram salvação. Mas espere, colocarei a minha salvação dentro de você, para que quando você encontre alguém que não tem salvação, você possa dar a minha salvação. Porque o que eu coloquei dentro de você não pode
ficar só em você. Começa com um copo de água, mas à medida em que você vai crendo, à medida em que você vai se movendo, à medida em que você vai caminhando, isso que é um pouco de água vai começando a se transformar no rio, vai começando a se mover, vai começando a sair de você. E quando você for ver, há águas que podem estar batendo aqui, mas vai chegar uma hora. A questão é que isso não é simplesmente um processo simples. Nós estávamos mortos, nós estávamos interessados ao inferno, mas o Senhor colocou em nós um selo. O que significa um selo? O selo dá destino, o selo governa, o selo mostra para onde ele tem que ir. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo é o penhor de Deus que foi colocado dentro de nós. Quem faz a leitura do selo não é a terra. Quem reconhece um selo não é a terra. Selo aponta para destino. Aquele que está selado já está marcado. Porque bom samaritano disse algo: eu estou indo, mas cuida dele, cuida dele, cuida dele, cuida dele, porque na hora certa, no momento certo, eu vou voltar para buscá-los, eu vou voltar para pegar o resgate, e o preço já está pago, porque Jesus não deixou nenhuma dívida para trás, ele não deixou nada para trás, não existe nada devedor, porque quando ele pagou pela sua vida, ele já indenizou, ele já se colocou e empenhou a sua palavra. Então, Lagoinha Barra, o que nós temos que fazer? Mergulhar nos rios do Espírito, começar a crer e a se mover. O dom de profecias não é para alguns só, mas a Bíblia diz que todos devem profetizar, todos devem falar. Deixa eu falar uma coisa, o bom samaritano está aqui nesse ambiente, sabe aonde? Dentro de você, 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 dentro de você. Shekelele bamba.